cerca de 50% das medicações são dispensadas no SUS, não só de antidepressivo, mas de todas medicações são usadas no guarda-mente, né? Por isso que é importante que você, enquanto médico, tenha controle das suas prescrições. Então, prescrição, lembra a aula de receitas, é importante que a partir do momento que você assina aquele documento, aquilo é um documento. Você é responsável pelo uso daquela medicação. Então, se aquela paciente vem para você toda semana pedir receita, você dá, você conivente com o que ela está fazendo. Então, é importante que, como a receita é controlado, o que acontece? A hora que ela bate na Anvisa, a Anvisa tem o quê? O controle de quanto você prescreveu para o paciente. E às vezes você recebe o quê? Notificação. Ó, você está passando além da dose máxima para esse paciente. E aí, por isso que é importante você ter esse controle, né? Para isso, a gente tem um prontuário que é anotar. Ó, forneço 60 comprimidos de fluoxetina para a dona Maria de Fátima, tá bom? Tem que estar escrito no prontuário para que você tenha controle. Então, o que acontece? Essa dona Maria de Fátima vai passar tudo bem, aí ela dá para a cozinha, para a tia, para o bem. Então, a partir do momento que o paciente não está fazendo o correto para acreditar, ou ele está tomando demais, ou ele está diminuindo. Se ele está fazendo uma dessas coisas, você tem que ter uma conversa com o seu paciente. Já aconteceu várias vezes. O paciente, principalmente cloroazepan, né? Cloroazepan é a droga do maior abuso aqui no Brasil. O paciente vem todo mês e fala, não, eu já te dei receita, não vou te dar receita, não. E dá barraco, né? Então você fala assim, ó, você tem que tomar um comprimido por dia. Eu te dei há 30 dias 60 comprimidos. Se você tomar mais, você vai se virar para conseguir. Eu não vou te fornecer receita, você tem que ser firme nesse aspecto, né? Então, o que acontece muito também é o uso concomitante de antidepressivo com ansiolítico, que pode também potencializar essas medicações e trazer efeitos colaterais. Então, conhecer pelo menos o básico dos antidepressivos e dos outros medicamentos é importante para que você não faça caso, né? Outra coisa que é bastante importante na depressão, né? Geralmente a depressão ela leva o quê? A problemas financeiros. A pessoa pode deixar de trabalhar, pode ser demitida. Então, é importante que a gente conheça muito bem o REMUME e o RENAME, né? O REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, e a Nacional de Medicamentos, para que o paciente consiga fazer o tratamento. Não adianta nada você passar uma medicação que é super boa, que se lançou recente no mercado, que o paciente não vai ter acesso, né? Então, logicamente, a gente vai tentar sempre o tratamento que é mais acessível ao seu paciente. Pode não ser o melhor do mundo, pode não ser o melhor do mundo, mas é adequado para aquele paciente naquele momento, né? Diferente no paciente que tem condições, faça o que você acha melhor para ele, certo? Então, aqui na região, a gente tem bastante privilégio de ter várias medicações que não tem no Rename, né? Então, aqui na região aqui de Jaguariúna, aqui de Amparo, Pedreira, a gente tem medicações que você não vai ter no dia a dia. Por exemplo, Pedreira tem desvenlafaxina, tem esse talopram, né? Aqui em Jaguariúna, tem esse talopram, tem uma prazona, não fazem parte do Rename, né? São medicações só superiores ao antidepressivo que você tem, né? No Rename, desculpa. Então é importante que vocês entendam o que você tem dentro do município que você está trabalhando para você conseguir trabalhar melhor com o seu paciente, certo? Outra coisa importante, todo antidepressivo ele é prescrito em receita tipo C, é aquela carbonadinha especial, de controle especial, mas é a tipo C, tá bom? Então os antidepressivos eles começaram a ser utilizados lá na década de 50, né? Eles trouxeram um avanço importante para a medicina, né? Porque antes disso, o que acontece? Todos os pacientes ficavam ali com depressão, ninguém sabia tratar, eram tratados como loucos, né? Ainda existe esse estigma de que quem toma antidepressivo é louco, né? Então a gente precisa quebrar esse estigma. Lá na década de 80 apareceram os inibidores de monoaminoperoxidase, que foi também uma reviravolta ali no tratamento, depois apareceu tricíclicos, na década de 90 apareceram inibidores de recaptação de serotonina, né? E cada dia a gente tem aparecido medicações novas com muito mais tecnologia, lógico, com muito menos efeitos colaterais. E isso também difere em preço, né? Quanto menos efeito colateral, quanto mais eficaz a medicação, mais cara ela é. Então, não é porque saiu uma puta de uma medicação nova que você vai usar para todo mundo. Por quê? Primeiro, não tem estudo clínico em cima daquilo lá, certo? Segundo, o preço daquilo lá é absurdamente
elevado em comparação com as outras medicações que já são... Oi? É por conta da patente? Patente, tem tudo isso. Então, tudo isso aí a gente tem que pensar. Não é porque o representante fala que você tem que acreditar. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender, representante não é fonte de informação para vocês, é estudo, procurar estudo clínico em cima daquilo, tá bom? Como acontecia muito agora, hoje em dia, né? Representantes que vão lá falar, doutor, apareceu esse remédio aqui, eu começo e de repente, daqui 3 meses o medicamento é retirado do mercado porque chamou de efeito colateral. Então hoje tem muito menos, né? Mas na década de 90, 2000, que mais tinha era representante aí para ter esporte. Hoje tem muito mais regra, né? Representante não pode dar brinde, não pode dar comissão, não pode dar... Tristeza. Viagem? Viagem? Viagem tinha um monte, né? Uhum. Não pode dar... Logo na minha vez não tem nada. A certificação, ela tem que ser metade do original. Então antes o que acontecia? Se a minha só tinha um compridinho, né? Agora não, tem que dar metade do original, tem bastante coisa aí que são regras na propaganda médica. Né? Antes a gente ganhava caneta, caneca, jantar, tudo isso, agora não pode mais nada. A única coisa que eles são autorizados é de fazer eventos científicos. Então, por exemplo, vai ser uma marca nova de alguma coisa. Eles marcam jantar, aí o que acontece? Eles vão convidar o speaker, que é o speaker vai lá, fala sobre a medicação, e a pessoa janta ali naquele momento. Mas ele não pode falar assim, ô Gabriel, eu estou lançando esse remédio aqui, se você prescrever bastante, mês que vem eu te dou jantar lá no Royal. Vamos embora. Isso é muito isso, né? Hoje não pode mais isso. Então, isso daí muda bastante a viagem para Copacabana. Então, hoje o propagandista é muito mais sério. Mas eles têm muito aquelas que a gente fala de... os folders, né? Que eles distribuem. Então, não é fonte de pesquisa, tá bom? Pesquise com livro, tá bom? Periódico, certo? Então, os primeiros antidepressivos que surgiram foram os inibidores de monoaminoxidase, né? Todos os antidepressivos têm ação muito pouco estudada, porque eles são neurotransmissores. É muito difícil de estudar, né? Eles só sabem que ele tem a função ali na atividade da monoaminoxidase, né? Aumentando a concentração de neurotransmissores no sistema nervoso central. São medicações que são absorvidas no trato gastrointestinal, sofrem biotransformação no fígado, são excretadas via, né? O início começa de 7 a 10 dias. O grande problema dos inibidores de monoaminoxidase são os efeitos colaterais, né? Eles podem causar muita hipotensão, eles podem ter diarreia, edema em membros inferiores, pode causar rash cutâneo, hepatite. Então, os inibidores de monoaminoxidase hoje a gente usa muito pouco, né? Onde que a gente usa inibidores de monoaminoxidase? Principalmente no tratamento de Parkinson, né? Do paciente que tem a marcha reduzida do paciente de Parkinson. Como antidepressivo, a gente vai usar como última opção, porque eles tem muito efeito colateral. Quando você tentou todas as outras classes e não funcionou, a gente acaba usando inibidores de monoaminoxidase, né? Então, aqui, os maus, eles têm relação interessante com um monte de coisa, até com alimentos, né? Então, alimentos salgados, bacalhau, charque, bacon, muito processados, eles vão ter problema. Tramadol, eles vão ter problema na absorção, com os inibidores de captação de serotonina, ou serotonina mais várias adrenalina, eles podem causar parkinsonismo, né? Mas eles são usados para tratar Parkinson? Sim, mas se você usa junto com antidepressivo, ele pode dar tremor no paciente. Então, são medicações que você tem que tomar bastante cuidado, né? Sibutramina, que é o inibidor de apetite, triptofano, né? E com drogas também podem ter efeitos colaterais. Então, pacientes drogadictos, que geralmente têm depressão, os inibidores de monoaminoxidase são as medicações que você vai fugir, tá bom? Porque eles têm efeitos colaterais graves com associação com eles. Então, tudo isso que eu falei. Então, tem frutas, legumes. Então, os inibidores de monoaminoxidase são a exceção da exceção, né? A gente usa em último caso, como eu disse para vocês, a gente vai usar bastante quando você tem o quê? Pacientes que não responderam ao tratamento anterior. A indicação dele é para a gente tratar bulimia, transtorno de pânico, depressão, transtorno depressivo e também Parkinson. Hoje a gente usa muito mais para Parkinson. Qual o mal que a gente usa bastante? Selegina, né? Vocês viram lá quando vocês passaram na neuro, quando você vai tratar
paciente que tem parte, está com aquela marcha parkinsoniana, geralmente usa Selegida. Todo mundo lembra para que é marcha parkinsoniana? Uhum. Como é que é então? Pô, mas pra simular, Não fala, ué. o paciente ele coloca o eixo dele mais pra frente, né? Tem a mão trêmula e os passos curtos também. Então ele fica andando assim. Geralmente ele vai fazer o quê? Ele mira para o lugar, olha pro chão, Isso. passinho curtinho, arrasta o pé, né? É uma marcha parkinsoniana. O que mais ele faz também? Ele abre as pernas para aumentar o quê? A estabilidade dele, para diminuir o centro de gravidade dele, né? Então, o parkinsoniano ele anda com as perninhas meio abertinhas e ele arrasta o pezinho, né? Ele olha para lá e olha pro chão. E tem uma linha reta. Geralmente essa marcha aí a gente consegue fazer o tratamento usando Selegida, tá bom? Os inibidores de monoaminoperoxidases não alteram o tremor do paciente, tá bom? Eles não vão diminuir o tremor, eles ajudam na discinesia, né? Na marcha do paciente, tá bom? E depois surgiram o quê? Os tricíclicos, né? Tricíclicos, eles agem também na recaptação de norepinefrina, dopamina. Então, são medicamentos que eles são bastante utilizados hoje no tratamento de dor crônica, né? São remédios que a gente usa no dia a dia, tratamento de fibromialgia, dor crônica, mas também são medicamentos que a gente usa também no tratamento de depressão, né? Efeitos colaterais mais comuns tricíclicos, as sonolências, né? Então, alguns pacientes não toleram por conta da sonolência. Então, a gente também consegue usar os tricíclicos no tratamento de distúrbio de sono, né? Então, os tricíclicos hoje são medicamentos que a gente usa bastante ainda no dia a dia nosso, porque eles têm várias utilidades, né? Tratam tanto depressão, como transtorno de sono, como também dor crônica, né? Eles são medicamentos que são absorvidos no trato gastrointestinal, metabolizados também pela primeira passagem pelo fígado, né? E são expelidos pela urina, certo? Então, eles têm um problema grande, os tricíclicos, porque eles têm acúmulo nas células adiposas, né? Então, eles acumulam em células de gordura. Então, o paciente gordinho ele vai demorar mais tempo para eliminar os tricíclicos. Então, cuidado na hora de você começar a aumentar muito a dose do paciente que está acima do peso, né? Então, o efeito colateral dele é ganho de peso. O principal ação colateral é ganho de peso, porque ele tem uma ação instabível, certo? Ele pode causar arritmias, alargamento de TT, como todo antidepressivo. Não é só exclusivo do tricíclico, né? O tricíclico pode causar, o captador de serotonina pode causar, serotonina mais noradrenalina também pode causar, certo? Para que isso é importante? Quando você tiver intoxicação por qualquer antidepressivo, o paciente que tem intoxicação por antidepressivo, você tem que manter ele monitorizado, que você consegue avaliar quando ele está tendo o quê? Alargamento do QT. Se ele tem alargamento do QT, o que começa a acontecer? Vamos? Igual QT, o que ele começa a ter? Espaço QT aumentou. O que vai acontecer? Bloqueio atrioventricular. Bradicardia. A primeira coisa que acontece é bradicardia. E o que pode acontecer depois? QT alargado tem que tipo de arritmia? Bloqueio atrioventricular. Bloqueio, né? Com antibloqueio. Bradicardia. Se alargou o QT, o que vai acontecer com o QRS? Alarga, né? Então o que ele vai acontecer? Ele pode causar. Alguns pacientes têm bradicardia, é a principal coisa. Alguns pacientes podem apresentar TV, né? O que é a TV? Não é uma arritmia que tem o QT alargado? Então pode fazer ou uma TV, que é um ataque ventricular, ou ele pode fazer o bloqueio, né? O bloqueio é menos comum, tá, Gabriel? Mas pode acontecer bloqueio também, certo? Então é importante que a gente observe a morfologia da onda. Quando o QRS começou a largar, o paciente está intoxicado. O que você tem que fazer? Mandar esse cara para diálise para ele tirar o antidepressivo, tá bom? A hipotensão ortostática é bastante comum por conta do efeito alfa-adrenérgico. Geralmente é mais comum no começo do uso, né? Então, o que eu oriento quando vocês forem entrar com o tricíclico do seu paciente? Oriente ele tomar no período noturno, que ele vai estar dormindo, né? Como ele dá sono, também ele vai ajudar o paciente no sono e ele vai minimizar esses efeitos colaterais, certo? Quanto à hipotensão, o que você tem que orientar para o paciente?
começa com a dose menor, começa com meia dose, depois você chega na dose cheia, tá bom? Outro problema que alguns pacientes têm é redução do limiar combustível, né? Então, a paciente que já é epilético, você tem que avaliar essa parte aí, certo? Alterações cognitivas, geralmente por conta da sonolência, pode acontecer, e disfunção sexual, todo antidepressivo pode causar, né? E a gente fala que dá a castração medicamentosa. Então, diminui o libido do paciente, tá bom? Qual que é a característica principal dos tricíclicos? Ele tem uma meia-vida longa, né? Então, eles têm uma meia-vida aí de torno de 20 horas, então o que acontece? Ele pode ter uma única tomada por dia. Isso beneficia por quê? Como ele tem um efeito colateral de dar sono, quando você dá à noite, o paciente vai dormir, quando ele está de dia, diminui essa sonolência dele, né? A importância que vocês têm que lembrar que todo tricíclico ele leva um tempo para começar a fazer efeito, né? Então não adianta ele tomar na hora que ele vai dormir, porque ele demora ali 2 horas mais ou menos para ter o efeito inicial de sonolência, né? Então se você dá para o paciente tomar às 10 da noite, ele vai começar a ter sono meia-noite. Então geralmente o que acontece? Quando você deita na cama e fica fritando, você tem mais dificuldade para dormir. Então você manda o paciente tomar 2 horas antes de ele começar a dormir. Por quê? A hora que ele for dormir, ele já está com um pouco de sono, né? Então isso daí vai ajudar bastante nele. Outra coisa que os tricíclicos fazem, né? Ganha de peso. Por que ele ganha muito peso? O tricíclico, ele meio que inibe a sensação de saciedade do paciente. Então ele vai comer porque ele não tem saciedade, né? Então ele acaba comendo muito e ele acaba engordando. Então é importante que você trabalhe com ele a educação alimentar, que ele coma não para ter saciedade, mas ele coma a quantidade que você orienta, senão ele vai engordar, ele vai querer abandonar o tratamento, tá bom? Depressão grave não tem mais tanta indicação do tricíclico, né? A gente usa quando você tem falha da outro tipo de medicação, que é a próxima classe que a gente usa mais, né? Dessa classe aqui a gente tem a amitriptilina, nortriptilina, a imipramina, desipramina, domipramina, todas essas drogas são tricíclicas, tá bom? O primeiro deles que surgiu foi o amitriptilina, né? O triptanol. Ele é um antidepressivo tricíclico, que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Ele tem um efeito antidepressivo, mas também a gente usa bastante para tratar enxaqueca, dor crônica, fibromialgia, né? Dor neuropática. Então é uma medicação que ela tem bastante uso. A gente também usa bastante também no tratamento de distúrbio de sono, tá bom? Ele é fornecido gratuitamente no SUS, né? No SUS a gente tem de 25 mg só, tá bom? Então, eu vou começar a dar amitriptilina no meu paciente. Quando ele cortar meio comprimido, toma meio comprimido 4 dias e começa a tomar depois do comprimido. Efeitos colaterais principais da amitriptilina: boca seca, tá bom? Dá aquela sensação que parece que está de ressaca no dia seguinte. Então ele tem aquele efeito de rebote, que é aquela sensação de pisar em nuvens, tá bom? Mas é passageiro, tá bom? Começa aí na primeira semana de uso, pode durar de 10 a 15 dias. Depois geralmente melhora, tá bom? A amitriptilina é uma das medicações que a gente mais usa no tratamento de enxaqueca, né? Porque é barato, tem no SUS, né? Qual que é o grande problema? O ganho de peso. Então você tem que trabalhar bastante com o paciente para que ela tenha o quê? Faça ao prato, não é por saciedade, ela coma por necessidade, né? A imipramina, né? Tofranil, é uma medicação também tricíclica, né? A gente usa bastante também em depressão, mas ultimamente a gente tem usado bastante para criança que tem enurese noturna, né? Que faz xixi na cama, né? Então a imipramina, o tofranil, a gente usa bastante não só para criança, mas para adulto que também tem enurese noturna, a gente usa bastante, certo? É uma medicação como antidepressivo, ela não tem efeito muito maior do que a amitriptilina. Então, a imipramina a gente eu principalmente gosto muito para tratar enurese noturna, tá? É uma medicação que é barata, a gente tem no SUS e tem poucos efeitos colaterais. Pode ser utilizado em criança a partir de 5 anos, porque até 5 anos a criança ainda pode ter status, né? E pode ser isolado da criança. Fora da cidade, você pode começar a usar o tofranil para controlar a enurese, né? Em adultos com enurese também a gente pode acabar utilizando, certo? Cuidar só com a dose de não ultrapassar 200 mg por dia. Criança a gente sempre começa com uma dose menor, né? Então tem de gotas, e adulto a gente começa com 50 mg, certo?
Nortriptilina. Nortriptilina é o princípio ativo da amitriptilina, né? Então ela tem as mesmas indicações da amitriptilina, porém ela tem menos efeito colateral. Então qual é o efeito colateral que ela tem menos? Sonolência, né? Mas tem paciente que tem bastante sonolência ainda com a nortriptilina, tá? A nortriptilina ela não é fornecida no RENAME, tá bom? Em Relação Nacional de Medicamentos. Alguns municípios têm nortriptilina, né? Então, a nortriptilina a gente usa bastante dor crônica, né? Para o paciente não ter sono. Então, uma medicação que a gente acaba usando bastante em pacientes com dor crônica, com enxaqueca também, e substituição à amitriptilina. A dose é parecida com a da amitriptilina. Começa com 25 mg, pode atingir ali 150 a 200 mg por dia, tá bom? O ideal é que você não passe muito 150, mas tem pacientes que você chega a atingir 200 mg por dia. Nortriptilina, apesar de não ter no SUS, é uma medicação barata, tá bom? Ela custa em torno de 25, 30 reais, então ela não é tão inacessível para o paciente. Você pode usar ela porque o paciente teve intolerância à amitriptilina, por exemplo. Dormiu demais, tem muito efeito colateral, como aquela sensação de pisar em ovos, você pode usar a nortriptilina, tá bom? A doxepina, o Cenepam, aqui no Brasil a gente não tem, tá bom? A doxepina é uma medicação antidepressiva, só que ela é bastante utilizada no tratamento de insônia, né? O Cenepam. Porém, aqui no Brasil a gente não tem mais o sal industrializado, né? A forma farmacêutica dentro da farmácia. Você consegue por manipulação, certo? A doxepina a gente usa bastante paciente que tem dermatite urticária, certo? Como ela dá um sono, ela tem um efeito o quê? Escamino. Então, para paciente que tem aquelas dermatite atópicas, você pode usar ele, como todo antihistamínico acaba dando sono também, ele tem mais ou menos o mesmo efeito colateral. Ele é superior no antihistamínico no controle do prurigo, tá bom? Então, pacientes que têm aquelas siglas pruriginosas são intensas, a doxepina é uma forma que a gente de utilizar ela, certo? O problema é você conseguir que a farmácia consiga manipular a doxepina. Não é qualquer farmácia que faz manipulação, porque é uma medicação que é muito pouco utilizada, né? Ou você vai conseguir farmácias maiores. Farmácias menores vão falar que não tem doxepina, certo? Desipramina, né? Desipramina, ela pode ser utilizada em depressão maior, mas geralmente não é a primeira medicação que a gente usa, né? A gente usa na falha dos recaptadores de serotonina, né? Então a desipramina é uma medicação que a gente usa menos frequente, mas a gente vai usar ali em 5 mg, pode usar até 3 vezes por dia, né? A dose pode atingir até 200 mg por dia. Depois a gente vai para essa classe aqui. Essa classe aqui é a mais utilizada, né? Que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Os inibidores de recaptação de serotonina, eles inibem o 5-HT na fenda sináptica, né? Então eles não agem nas catecolaminas, então eles são medicamentos que são mais seguros, né? Eles têm ação anticolinérgica, eles têm menos efeitos colaterais do que o tricíclico, dão menos sono, né? Tem um maior perfil de biossegurança. Cada dia mais a gente tem o uso dos inibidores de recaptação de serotonina. Então, os inibidores de recaptação de serotonina, hoje a gente tem vários dentro do SUS, né? Então, isso possibilita que a gente faça o tratamento do paciente com depressão muito mais fácil. Como eles têm menos efeito colateral de todas as outras classes, eles são os medicamentos hoje de escolha para você iniciar o tratamento de uma depressão, seja uma depressão leve, moderada ou grave. A gente vai começar com o inibidor de recaptação de serotonina, né? Aqui no Brasil, a gente tem a fluoxetina, a paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e citalopram, né? Como eu disse para vocês, vai depender do município que você tem acesso a alguns deles ou outros, né? Aqui, por exemplo, em Jaguariúna, você tem o quê? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, né? Pedreira, por exemplo, você tem fluoxetina, a sertralina e a citalopram. Então, cada cidade escolhe no seu menu qual a medicação que você vai ter para você disponibilizar para o paciente, né? Então, eles também têm uma meia-vida longa, o que permite a gente usar uma vez por dia, né? Como eles fazem pico após 8 horas, é indicado que você utilize ele no período da manhã, né? Por quê? Se você usar no período da noite, o que vai acontecer com o paciente?
no meio da madrugada e acorda todo animadinho, né? Então eles podem causar insônia. Então todo inibidor de recaptação de serotonina, o uso geralmente é em jejum, pela manhã, né? Ele sempre é metabolismo hepático também. E geralmente a ingesta alimentar não altera a absorção dele. Então existe aquela lei tem que tomar em jejum. Não, pode tomar junto com o café da manhã, não tem problema algum, bom? Efeitos adversos mais comuns são efeitos gastrointestinais. Então, fluoxetina, o que ele causa? Muita epigastralgia, né? É o efeito colateral mais comum dele. Sertralina, não vai causar, geralmente pode causar diarreia, né? Alguns pacientes experimentam diarreia também no estalopram, né? Mas é menos comum, certo? A falta de coordenação motora, geralmente pode ser inicialmente desorientado quando o paciente usa principalmente fluoxetina, né? Alterações de sono quando você toma no período noturno, por isso que é indicado você tomar no período diurno, né? Disfunção sexual, como todo antidepressivo, ele pode causar que a gente chama de castração química, certo? A hiponatremia pode ser vista em alguns pacientes idosos, principalmente com uso de fluoxetina e sertralina, certo? Os inibidores de recaptação de serotonina hoje são reconhecidos como medicação de primeira linha no tratamento de todos os tipos de depressão, bom? Você tem que tomar cuidado principalmente com o citalopram e escitalopram, né? Que eles podem alargar o intervalo QT, assim como os tricíclicos, certo? Então, nas intoxicações dos inibidores de recaptação de serotonina, a gente tem a mesma conduta que a gente tem nos tricíclicos, né? O paciente tem que ficar monitorizado, eletrodifusão em 2 horas para avaliar se ele está tendo alargamento do QT, bom? Então, o primeiro deles, fluoxetina, né? Que é o Prozac. A fluoxetina ele foi lançado lá no início dos anos 2000, né? Foi descoberto em 87, lá nos Estados Unidos ele começou a lançar lá em 87, 88. No começo dos anos 2000 foi o boom da fluoxetina, né? Que era chamado pílula do prazer, né? Por quê? Ele tirava o paciente da depressão muito mais rápido e deixava o paciente animado, né? Só que acontece, no mesmo tempo, lá nos Estados Unidos teve um surto de alguns pacientes dentro do metrô, né? Saíram quebrando tudo lá. Então a fluoxetina, numa época, a gente ficou meio com medo de usar por conta do surto. Então, alguns pacientes podem ter surto com o inibidor de recaptação de serotonina, mas ele é bastante seguro ainda, tá bom? O que acontece com a fluoxetina? A fluoxetina pode ser utilizada no paciente com tratamento de depressão, porém você tem que avaliar o paciente em cada caso, né? A fluoxetina, geralmente, ela pode causar o quê? Anorexia. Então, pacientes que têm distúrbio de alimentação, por exemplo, tem bulimia, não é uma boa opção, mas paciente que tem muita compulsão alimentar é uma boa opção, né? Tanto é que nos anos 2000, a fluoxetina era utilizada como coadjuvante no tratamento de obesidade, né? O pessoal mandava a fluoxetina em altas doses porque ela tinha esse efeito anorético, então o paciente acabava perdendo peso, né? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. O idoso com sarcopenia, paciente com distúrbio alimentar, evitar usar a fluoxetina, né? Mas a medicação quanto à biossegurança na outra parte é muito boa, certo? A dose inicial de fluoxetina é de 20 mg, a gente pode comecei a engordar, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Qual que é a vantagem da fluoxetina? Esse aqui também eu já usei. A gente tem tanto gota como a gente tem cápsula, né? Então, para tratamento de crianças a partir de 10 anos, a fluoxetina também pode ser utilizada, certo? Os outros inibidores de recaptação de serotonina têm indicação em acho que eu usava 20 mg. A partir de 14 anos. Então, a fluoxetina hoje é utilizada bastante no tratamento de depressão em crianças, certo? Como ele tem a formação em gotas, a indicação principal é a partir de 10 anos, mas a Sociedade de Pediatria permite a partir de 7 anos. Então, esse uso da fluoxetina cada dia é maior em crianças por conta da biossegurança que ela tem, tá bom? Quanto àquela parte de psicose, geralmente, quando o teu paciente tem esse aqui eu também já usei. O suicídio compulsivo é onde que ele vai ter o controle melhor, mas o paciente com mania, né, que é o TAB, que você tem que tomar cuidado com os inibidores de recaptação de serotonina. Por esse motivo. Ele pode ter um surto ali e fazer as cargas, né?
Então a fluoxetina é bastante segura, a gente pode utilizar bastante, tome cuidado com o idoso e com o paciente sarcopênico. Bom, sertralina, né? A referência ao Zoloft, ele é muito bem tolerado. Ele pode ser utilizado para transtorno obsessivo compulsivo, depressões leves, moderadas, ansiedade, né? Ele vai trabalhar bastante a ansiedade. A fluoxetina não é indicada para paciente ansioso, ele não altera nada a ansiedade. Já a sertralina ela controla bastante a ansiedade. Quando a gente for falar de ansiolítico semana que vem, a gente vai ver que a ansiedade também pode ser controlada por inibidores de captação de serotonina, né? Esse efeito colateral mais comum da sertralina é dor abdominal e diarreia, né? Então, o paciente começa com diarreia com sertralina, geralmente você vai tentar manter o uso dela. Se não passar em 10 a 15 dias, não adianta assistir. O paciente vai ficar com diarreia aí para sempre, né? Então, às vezes você tem que trocar um inibidor de recaptação de serotonina. A gente tem que reavaliar o paciente em 15 dias para ver se está adequando, só se ele tiver que Geralmente eu fico reavaliando depois de 15 dias, porque um mês é muito tempo, né? Para você avaliar. Porque se a alimentação tiver ser feita de 10 a 15 dias, o ideal é você avaliar cada 15 dias do paciente. No começo, depois você passa a ser mensal esse paciente. Porque se ele tiver um efeito colateral, você já consegue tratar e amenizar esse efeito colateral no período menor. Tá bom? Agora, se você deixa um mês, o que acontece? O paciente tem um monte de efeito colateral, ele vai voltar com você? Não vai. Ele vai abandonar o tratamento. Por isso que é adequado você fazer um retorno dos primeiros 15 dias dessas medicações. Tá bom? A dose inicial então da sertralina é de 50 mg. A gente tem de 25 mg? Tem. Usa, quase tudo, né? Então a gente começa com 50 mg, pode atingir a dose máxima de 200 mg por dia. Muito difícil a gente usar 200. Por quê? Dá uma diarreia no cão, né? 100 mg é a base que o paciente tolera. Passou disso, ele começa a ter diarreia. Dificilmente o paciente tolera mais que isso, tá bom? Esse Talopram, Lexapro, é o queridinho hoje no momento. Por quê? É um inibidor de recaptação de serotonina que é mais tolerado, né? Tem menos efeito colateral do que todos os outros, né? Então ele é bastante seguro em idoso, né? O idoso, principalmente idoso frágil, é um paciente que, se você entrar com inibidor de recaptação de serotonina, se ele for sarcopênico, por exemplo, com a fluoxetina o voo vai secar, né? Então tomar cuidado com isso. O paciente idoso, consciência de sertralina, ele pode ter muita diarreia. Então esse Talopram é o que a gente mais usa em idoso, né? Ele é bastante tolerado, a dose inicial dele é de 10 mg. O escitalopram tem formulação de liberação prolongada, tem de liberação rápida e tem de gotinha. Qual que é a diferença de um para o outro? O de gota é absorção imediata, né? O de liberação prolongada ele vai ter a liberação durante as 24 horas. A dose inicial geralmente é de 10. Para pacientes jovens, você pode aumentar a dose sem medo ali de 15 a 20 mg por dia, certo? Qual que é o problema de 15 mg? O preço não compensa, né? Então você entra 10 ou 20 que é o que a gente consegue ter na rede pública. Aqui na região, Pedreira tem, Campinas tem escitalopram, né? E aí a gente consegue prescrever essas medicações. Hoje, o escitalopram, o preço dele subiu bastante. Ele está lá em torno de 35, 40 reais, dependendo da farmácia. Tem farmácia que vende até 80 reais, né? Então vai depender do quê? Você achar uma farmácia que tem o preço ali, o preço mínimo de juros, né? Então esse escitalopram hoje é o queridinho 12 milhões de recaptação de serotonina, é o que a gente acaba usando bastante, tá bom? Principalmente para idoso. Paroxetina, Paxil, também é bastante utilizado para pacientes com depressão e ansiedade, né? Ele é superior à sertralina quando considerado com a sertralina. A gente usa bastante também paciente com transtorno obsessivo compulsivo e daquele paciente com estresse pós-traumático, né? Principalmente no luto, né? Então, aquele paciente que está sofrendo com luto ali, teve um estresse pós-luto, é a medicação que a gente mais indica nesse paciente, né? A paroxetina tem efeito colateral como sonolência, que vai ajudar em paciente com estresse pós-trauma, né? E pode ter também aumento de peso, como os tricíclicos. Então, o que acontece? A paroxetina, ele vai inibir a saciedade do paciente. Então, você tem que orientar para ele trabalhar a quantidade de alimentos. Então, se for por saciedade, ele acaba engordando demais, né? A paroxetina também é utilizada bastante em paciente que tem ejaculação precoce, né?
como vocês sabem, a ejaculação precoce é um problema mais que é supratentorial do que orgânico, né? Então, quando o paciente consegue controlar a ansiedade, ele vai ter melhora na ejaculação precoce. Então, a gente usa bastante paroxetina nesses pacientes também. O que tem da paroxetina? A gente tem 10 mg, tem de 15, tem de 20, tem de até 25 mg hoje, né? O que muda de um para o outro? É que o geralmente de 20, 25 mg tem liberação prolongada, né? Os de 10 mg a gente usa para iniciar tratamento ou para paciente, por exemplo, que tem mais transtorno ansioso, nem tão depressivo, e para disfunção erétil e para ejaculação precoce bastante utilizada para o cientista. Bom, não tem no SUS quase nenhuma cidade de paroxetina. A paroxetina, o Paxil, que é o de marca, ele é mais caro, mas é uma medicação, se você comprar hoje genérica, ela tem um preço razoável aí, tá bom? A fluvoxamina, né? A fluvoxamina é também antidepressiva, ele é bastante utilizado para transtorno obsessivo compulsivo, depressão leve, né? E bastante paciente que tem transtorno de ansiedade social. Então, quem tem fobias sociais, a fluvoxamina é uma medicação que a gente usa bastante, né? É uma medicação que ela tem bastante interação medicamentosa. Então, a gente reserva ela para casos específicos. Além do que, a fluvoxamina é cara, bom? É uma medicação que mais barata. Ele está em torno de 70, 80 reais. Então, não é todo paciente que vai querer comprar. A dose inicial é de 50 mg, a gente pode dividir até 150 mg. Dificilmente a gente atinge isso por conta de valor, né? Então, a gente geralmente com 50 até 100 mg, você pode usar a fluvoxamina. Depois do inibidor de captação de serotonina mais noradrenalina, aqui na região a gente tem alguns deles, né? Aqui, por exemplo, em Jaguariúna a gente tem a Brainor, né? E Pedreira tem a Vergonha, né? Acho que é isso. Ou é o contrário. Eu sei que nas duas tem, tá? E a duloxetina não tem nenhuma das duas, tá? São medicações que a gente usa, elas são de primeira linha também, tem bastante redução dos efeitos colaterais, né? Porém, o que acontece? Os efeitos colaterais mais comuns são associados náusea e vômito, tá bom? Então, náusea e vômito, quando o paciente começa a ter, não adianta você ficar insistindo que ele vai continuar, tá bom? Então, outra coisa que os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina pode causar, além de náusea e vômito, ele pode causar uma incoordenação motora. Então, às vezes, o paciente vai falar que ele está mordendo muito a língua, tá bom? Ele pede. E aí, alguns pacientes chegam a desviar a rima, que você pode confundir com AVC, tá bom? Só que esse desvio da rima é por conta da incoordenação motora da musculatura de mastigação, tá bom? Então, geralmente pode, assim, geralmente é bem raro que, mas acontece, tá bom? Eu fui encarado por isso. Eu comecei a ter desvio de rima, falei, estou tendo AVC. Estou tendo AVC. Ela não é AVC, eu falei, estou com desvio de rima, não estou conseguindo comer, tá? Eu comia, derrubava a comida. Eu falei, não, tem coisa errada. Aí depois que eu falei, putz, é dessa merda, tirei e passou. Então assim, CRM positivo é foda. Mas assim, pode acontecer disfunção erétil, tá bom? Os inibidores de recaptação de serotonina mais noradrenalina hoje são considerados o tratamento de primeira linha, porque tem baixo risco e tem menos efeito colateral. Porém, se o paciente vai comprar, eles são medicações que são bem mais caras do que as outras, tá bom? Então, independente do ambiente que for trabalhar, se você tiver o inibidor de recaptação de serotonina mais noradrenalina, usa ele por conta de ser mais seguro. Mas caso não tenha o inibidor de recaptação de serotonina, também é primeira linha e você tem todo lugar ali na rede pública, né? Eles podem ser combinados com psicoterapia e podem associar também com outras medicações, certo? O primeiro deles é a venlafaxina, né? Que é o Effexor. Tem menos efeito colateral, ele pode ser utilizado em depressão maior, em pacientes com transtorno ansioso, com TAG, né, que a gente chama, transtorno de ansiedade social. Então, se você vai comparar a venlafaxina com a fluvoxamina, que é da outra classe, ele é superior e o preço é bem similar, tá bom? Então, se tiver que usar um outro, usa a venlafaxina, tá bom? A venlafaxina começa com 37,5 mg e a dose máxima de 150, tá bom? São 4 comprimidos. Tem
17,5, 75, depois 150 miligramas do venlafaxina. Bom, é uma medicação que é bastante segura, é bem tolerável, pode ser utilizado em idosos também como o estalopram, só tomar cuidado, porque como ele pode ser anorético também, então o paciente que está muito sarcopênico, toma cuidado com a venda, né? Se você tiver que usar o inibidor de captação de serotonina mais noradrenalina, prefira deles venlafaxina, né? Que é a forma ativa da venlafaxina. O preço é um pouquinho maior, mas não chega a ser exorbitantemente maior, né? A vantagem dele é que você tem menos efeito colateral gastrointestinal, tem menor interação medicamentosa, que no idoso é bastante interessante, né? O idoso, como vocês sabem, que pode farmácia geralmente, e o ajuste de dose ele é muito mais tranquilo do que da venlafaxina. Bom, a desvenlafaxina geralmente começa com 50 miligramas, dificilmente vai precisar aumentar. Para paciente com transtorno depressivo maior, às vezes precisa usar 100 miligramas, né? A desvenlafaxina, que é o Prescript, né? Se eu não me engano, é Pedreira que tem desvena. Hoje tem na rede pública em algumas cidades, Campinas também já tem desvenlafaxina. Então isso possibilita que a gente consiga usar mais frequentemente essa medicação. Bom, é uma medicação que para a compra não chega a ser absurdamente cara, ó, custa em torno de 50, 60 reais, em média, bom? Então não é assim, a gente não vai conseguir para muito. Às vezes, como uma opção de tratamento, ele vai conseguir comprar, né? A duloxetina, que se embalta, tem a mesma indicação da venlafaxina, da venlafaxina, né? Ele é muito utilizado em tratamento de dor neuropática, diferente da venlafaxina e da venlafaxina. Então a gente usa bastante tratamento de paciente com o quê? Neuropatia diabética, né? Então o pé diabético ele funciona bastante. Esse paciente tem parestesia em membros inferiores, né? Geralmente diabetes avançado, você pode usar a duloxetina para tratar. O Velija é duloxetina, né? Também. É que o de referência é o Cymbalta, né? O Velija é um similar, pode ser a mesma coisa. Aí o que você pode usar também? Tratamento de fibromialgia quando você não conseguiu controlar com os tricíclicos. A primeira linha, tratamento de fibromialgia é tricíclico, tá bom? A duloxetina entra como segunda linha, mas é uma medicação que a gente acaba usando bastante, tá bom? A duloxetina a gente usa também para dor neuropática, dor crônica, tá bom? Então é uma medicação que a gente acaba não usando só para depressão, assim como os tricíclicos, quando a gente usa dor neuropática, dor crônica, dor... se você não tem uma causa aparente, você acaba usando duloxetina. E na neuropatia, não só na diabética, mas nas outras neuropatias, você pode usar a duloxetina também, né? A dose inicial é de 30 miligramas, você pode usar 60 miligramas. Duloxetina, assim como a venlafaxina, efeito colateral principal é náusea e vômito e pode causar anorexia, tá bom? Então, cuidado no paciente que está sarcopênico. O idoso, geralmente diabético, a duloxetina, se você paciente for sarcopênico, começa com a dose baixa e avaria. Agora, o paciente diabético que está acima do peso, é uma boa opção você usar a duloxetina, porque ela dá uma inibida no apetite do seu paciente também. Eu fiz uso de Velija. E aí, ficou? Eu tinha muito vômito. É bastante bom. Eu usava ele e usava os Arbos junto. E depois você parou de tomar? Eu parei porque daí começaram a tratar outro sintoma. Eu usei acho que uns 5, 6 anos. Eu usava para depressão, só que depois, quando eu troquei de psiquiatra, aí que foi pro diagnóstico do TDAH. Aí melhorou e eu parei e nunca mais usei. Bom, ainda bem, né? Mas geralmente o efeito colateral mais comum é náusea e vômito. Aí o pessoal entra com o acetrone e resolve também. E aí acaba que você tem que trocar de classe. Quando o seu paciente tem muito efeito colateral, ele volta para inibidor de captação de serotonina, que nesse aspecto ele vai melhor, né? Só não vai trocar o paciente que está vomitando por uma sertralina, né? Usa uma escalofran que tem menos efeitos colaterais. A gente também usa outros medicamentos como antidepressivos, né? Um deles é a mirtazapina. A mirtazapina é um antipsicótico, porém a gente também usa como antidepressivo, né? Ele vai bloquear o alfa-adrenérgico e estimula também a transmissão de noradrenalina. Então tem um efeito bem parecido com os inibidores de recaptação de serotonina mais noradrenalina, certo? Ele é bastante utilizado em idoso para controle de sono, né? Transtorno do sono. Você
tem como efeito colateral o aumento do apetite, que às vezes o idoso é bem-vindo, né? Geralmente o idoso está sarcopênico, então o aumento do apetite do idoso é bem-vindo. A gente usa geralmente mirtazapina quando o idoso geralmente não respondeu bem com a amitriptilina, que também ela vai aumentar o apetite e também dá sono, né? Mas mirtazapina hoje, algumas cidades têm na rede pública, então acabam usando bastante mirtazapina. Mirtazapina começa a 35 mg, né? Você pode utilizar até 70 mg, certo? Bupropiona, vocês conhecem a bupropiona como medicamento sobre tabagismo, né? Só que ela inicialmente é um antidepressivo, né? É de outra classe, ela tem efeito no noradrenérgico e dopaminérgico, então tem efeito parecido com o do recaptador de noradrenalina. E o que acontece? Ele vai ter um efeito bastante desejável do paciente que tem a fissura de fumar, né? Então a gente usa hoje muito mais a bupropiona como tratamento de tabagismo do que como antidepressivo. A bupropiona é uma medicação que você pode usar principalmente naqueles pacientes que tiveram castração química, né? Porque a bupropiona geralmente não vai causar a disfunção erétil. Já usei essa merda a também. perda da libido, né? Então, se o paciente tem uma perda importante E me aumentou a ansiedade. é uma opção que a gente pode E usar, irritabilidade. certo? Cuidado com a bupropiona em pacientes com apneia obstrutiva do sono, né? Porque às vezes o paciente com apneia obstrutiva do sono tabagismo vai entrar com bupropiona para tratamento do tabagismo. O que ela pode fazer? Piorar a apneia obstrutiva do sono, certo? Então tem que ser bem utilizado. O paciente usa CPAP, é seguro. O paciente que não usa CPAP, cuidado com a dose de bupropiona, tá bom? Geralmente não mostra resultado maior com aumento de dose de bupropiona, tá? Então a gente começa com 150 e dificilmente vai aumentar a dose dela, tá? Trazadona também é um antidepressivo, né? Que a gente usa como mais como indutor de sono, né? Do que o antidepressivo. Geralmente ele vai ter bastante efeito na indução do sono, né? Ele pode causar impotência ortostática, por isso que ele é utilizado só à noite para indução do sono, pode dar náusea, arritmia, então é uma medicação que quem gosta bastante é psiquiatra, né? Na hora de você desmamar o benzodiazepínico, a trazadona é uma opção que você tem, certo? A dose inicial pode ser menor, né? A gente pode começar com 50 mg, vai para 55, chegar até 100 mg de trazadona, certo? Mas a trazadona hoje a gente usa mais como indutor de sono do que como antidepressivo. Beleza? Agora é isso que nós falamos hoje. Semana que vem a gente fala de antipsicótico, né? Ansiolítico. Já coloco agora no final de semana pra vocês. Semana que vem é mais tranquilo. É verdade. Vocês estão tudo na folga. Ixi. Eu vou caprichar na prova. Não. Deus me livre, faz isso não. Ei, professor. É 5 questões de antibiótico, o resto é